cirurgiã e também professora de anatomia há muito tempo. Durante anos me vi cercada por cadáveres enquanto dedicava a minha carreira ao estudo da anatomia humana. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre o que foi a morte de Jesus sob o ponto de vista médico. Lucas, que por sinal também era um médico, foi o único evangelista a detalhar que Jesus suou gotas de sangue enquanto orava no Getsemane. O suor em sangue, ou a hematidrose, como nós médicos conhecemos, é um fenômeno raríssimo. Para acontecer, é necessário que a pessoa esteja com uma fraqueza física extrema, atrelada a um abatimento moral violento, causado por uma forte emoção, um grande medo. O terror, a angústia, a agonia de se ver carregando todos os pecados do mundo criam uma pressão tão grande em Jesus que as finíssimas veias capilares que estão por baixo das glândulas sudoríparas, elas se rompem. O sangue que estava ali se mistura ao suor, se acumula sobre a pele e escorre por todo o corpo. Pilatos, impelido pela multidão, condena Jesus ao chicoteamento. Os soldados então retiram as suas roupas, o prendem pelos pulsos numa coluna no pátio, e a flagelação acontece com um instrumento chamado flagrum, feito com várias tiras de couro, com bolinhas de chumbo e pedaços de ossos na ponta. Tão terrível que era capaz de arrancar tiras de pele em poucos golpes. Os soldados devem ter sido 2, um de cada lado em diferentes alturas, e golpeiam a pele de Jesus já flagelada pelas milhares de microscópicas hemorragias. Jesus reage com um sobressalto de dor a cada novo golpe. A sua pele se rasga, o sangue espirra, o olho gira em tontura e náusea, o suor lhe toma a fronte. Se não estivesse preso no alto, cairia numa poça de sangue. Depois a vergonha da coroação. Os soldados usam espinhos mais duros do que de acácia, fazem uma espécie de coroa e plantam sobre a cabeça de Jesus, perfurando seu couro cabeludo. E só o cirurgião sabe o quanto o couro cabeludo sangra. Depois, Pilatos exibe Jesus mutilado àquela multidão e o entrega para a crucificação. Os soldados então o vestem novamente e colocam uma viga de madeira sobre os seus ombros, pesando cerca de 50 quilos. E ele tem que carregar até o Calvário. É uma caminhada de cerca de 600 metros. Fadigado, Jesus arrasta um pé após o outro, descalço naquele terreno irregular, cheio de pedregulhos. Os soldados lhe puxam por cordas, por vezes perde as forças e cai sobre os joelhos. Quando cai, a viga lhe escapa, piorando ainda mais as suas feridas. Ao chegar no Calvário, os soldados arrancam violentamente a sua túnica. E eu não sei se você já teve que tirar uma atadura de uma ferida aberta. Eu já. Cada fio do tecido se gruda à ferida e quando puxado expõe novamente a carne viva, causando dores lancinantes. Toda aquela dor pode causar uma síncope em Jesus, mas ainda não é o fim. Jesus é deitado de costas, as suas feridas se enchem de detritos, de sujeira, e quando os soldados usam uma broca para fazer um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Depois, com um prego grande, pontudo, quadrado, miram sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro do martelo plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contorcido seu rosto assustadoramente, pois o nervo mediano foi lesionado. Pode-se imaginar a dor que Jesus sentiu, se arrastando pelos seus dedos, seus ombros, até atingir o cérebro. É a pior dor que um ser humano pode sentir. A lesão dos grandes troncos nervosos, quando completa, leva a vítima a perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo foi parcialmente lesionado, então ele permanece acordado, com o seu nervo dilacerado em contato com o prego. Quando for crucificado, seu nervo se esticará fortemente como uma corda de um violino sobre a cravelha, causando dores terríveis. Os soldados então erguem a cruz
inferior começa a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não consegue engolir, tem sede. Um fenômeno acontece no corpo de Jesus. Seus deltoides e bíceps que estão esticados começam a se enrijecer. Os seus dedos se enrijecem e se dobram. A isso nós chamamos de tetania. Os sintomas de alguém ferido de tétano. Quando esses sintomas se espalham, o abdômen de Jesus também se enrijece. Os músculos intercostais, o músculo do pescoço e por fim, os respiratórios. Jesus é mergulhado em asfixia. O ar entra, mas não consegue mais sair. Ele tem sede de ar como um asmático em plena crise. O seu rosto outrora pálido se torna vermelho, depois um violeta purpúreo. Os olhos saem fora de órbita e parece que é o fim. Mas, com pequenos, mas torturantes movimentos, ele consegue se apoiar no prego em seus pés, aliviando o peso em seus braços. O abdômen se distende e ele finalmente consegue respirar. Mas por que todo esse esforço? Porque ele quer bradar: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus solta novamente o peso do seu corpo em seus braços e a asfixia recomeça. Foram ditas 7 frases na cruz e toda vez que quer falar, vai ter que enfrentar a dor lancinante de se apoiar no prego em seus pés. Atraídas pelo sangue, moscas lhes unem aos ouvidos, mas não pode enxotá-las. Ao meio-dia, o céu se escurece. O sol se esconde, a temperatura se torna fria, e depois de uma tortura que levou horas e horas, toda dor, toda angústia, a sede, a humilhação, a lesão dos grandes troncos nervosos lhe arrancam o lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? E em seguida ele diz: Pai, a ti eu entrego meu espírito.